Hoje, obrigado, Sérgio. Conforme vocês podem acompanhar aí, nosso tema, lar, esclarecimento espírita, né? E nós procuramos fazer as nossas reflexões, porque um dos temas mais importantes que nós trabalhamos na Casa Espírita, um dos temas que pode ser considerado sempre atual, sempre necessário para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa iluminação, é o tema da família. Não poderia deixar de ser. E aqui, nós, quando nos debruçamos sobre as obras básicas, nomeadamente o Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos espíritos superiores acerca da família, acerca propriamente do casamento, e encontramos como resposta da espiritualidade superior que seria um avanço para a humanidade, para a nossa evolução espiritual. E algumas pessoas, às vezes, quando chegam aqui na Casa Espírita, fazendo as considerações, colocando as suas dúvidas, as suas questões, às vezes nos perguntam, né, o que a doutrina espírita nos fala acerca desses casos, né? E nós fomos nos inspirar um pouco num caso que ocorreu, né, que está descrito nas obras Nos Domínios da Mediunidade, tá bem? Do caso de Celina e Abelardo. Celina e Abelardo eram marido e mulher, né? E ocorre que um deles desencarna na frente. Um deles morre antes e o outro fica, né? E algumas pessoas às vezes nos fazem a colocação, olha, pelo menos nós ouvimos ou aprendemos que seria até que a morte os separe, né? Como é que fica isso, visto do ponto de vista do Espiritismo? Se separa mesmo, né? Ou não separa, né? E aqueles casos em que às vezes se separam antes mesmo da desencarnação. E Celina e Abelardo, dois espíritos com uma grande afinidade, com grande entendimento na vida. E ocorre que Celina, como médium que era, tem a oportunidade de que nos trabalhos mediúnicos, nos trabalhos espirituais, de Abelardo poder acompanhar toda aquela atividade que ali se desenvolvia. Chamamos a atenção que normalmente nas reuniões de atendimento aos espíritos, né, a grande maioria de entidades que aparecem, em geral, são espíritos sofredores. Jesus dizia que não vinha para os sãos, mas vinha para os doentes. Então a espiritualidade superior busca permitir que esses mais doentes, que esses mais fragilizados, possam ser atendidos. E aqueles que estão familiarizados com o tema sabem que é muito raro familiares aparecerem em reuniões de intercâmbio mediúnico. Às vezes a gente pergunta assim, mas nós temos tanta fé, nós acreditamos, né? Oramos por eles, e por que eles não vêm? Por que... Às vezes eles vêm, só que às vezes os guias, os benfeitores, dão a oportunidade da comunicação para outros, né? E no caso aqui de Celina e Abelardo, Abelardo continuava acompanhando Celina, apesar de já estar desencarnado, de já estar morto, ele acompanhava Celina do lado de lá, pelas atividades e pela afinidade que ambos tinham, né? As pessoas nos perguntariam, né, isso acontece em todos os casos? Não acontece em todos os casos. Poderão acontecer em alguns casos, em outros não. E vai depender geralmente de quê? Vai depender geralmente da ligação, da afinidade espiritual que possa haver entre um e outro. Isso está no capítulo em serviço espiritual,
na obra, conforme citei, Nos Domínios da Mediunidade, e é Martins Peralva, que é um estudioso, que pegou as obras de André Luiz, foi estudando e foi discorrendo ali sobre alguns capítulos, que nessa obra, Estudando a Mediunidade, fala desse caso. Então, eles vai aí buscar fazer uma certa classificação dos casamentos. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar nisso, né? Mas é uma coisa que, aqui no caso, ele aprofunda o tema e faz aqui uma classificação dos casamentos. Isso está lá na obra Estudando a Mediunidade, vocês depois podem verificar, né? Que são 5 tipos. Eu estou vendo pela cara de vocês que vocês estão lendo e estão vendo assim aonde é que se enquadram, né? Pelo nome, os acidentais, né? Só da gente ouvir falar nisso foi um acidente. Foi um acidente de percurso. Os provacionais, né? A palavra provacionais vem de prova, né? Os sacrificiais vem de sacrifício, não é? Os afins são aqueles casamentos, né, que têm por excelência a afinidade, né? Eu estou vendo pela cara de vocês que vocês estão uma hora se colocam numa, outra hora se colocam na outra. E os transcendentes, né, que têm uma certa transcendência. E ali Martins Peralva começa a fazer uma análise de como que seria as características de cada um desses casamentos. Olha, antes de avançarmos, eu disse há pouco que os espíritos disseram a Kardec que o casamento seria uma evolução na marcha do progresso da humanidade. Uma das coisas que nós resolvemos no mundo espiritual antes de renascermos na Terra, tá, é a nossa condição acerca do casamento. E alguns podem reencarnar sem terem na sua programação espiritual a questão do casamento, né? Imaginemos Madre Teresa de Calcutá se fosse casada, né? Para atender milhares e milhares de criaturas, né? Imagina o Chico Xavier se fosse casado, né? Sem ser, ele já cuidou de todos os irmãos, de todos os sobrinhos e tudo mais, né? Nem todos os espíritos trazem esse compromisso ao renascer. Mas aqueles que têm uma reencarnação dita programada, isso geralmente a gente se compromete do lado de lá. Então, vamos avançar aqui, né? Os acidentais. Os acidentais, diz Martins Peralva, você está rindo, né, Celeste? Diz Martins Peralva que é um encontro de almas inferiorizadas, tá? Por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. São 2 espíritos, tá bem? Vocês vão observar ali, em descrições futuras, que vai falar de reencontro, né? De um novo encontro. Aqui fala de um encontro, dando-nos a percepção de que não houve ligação espiritual em existências anteriores. De almas inferiorizadas. Inferiorizadas, que é o quê? Quer dizer o quê? Espíritos ainda assinalados com características de inferioridade espiritual, recolhendo mais imperfeições, mais vícios do que propriamente virtudes ou qualidades, né? Por efeito de atração momentânea. Naquele momento, naquele instante, né, eles ligam-se. E diz, sem qualquer ascendente espiritual. Eles não tinham ali qualquer tipo de ligação, qualquer tipo de vínculo de foro espiritual. Diz Martins Peralva que nesses casos dos casamentos do gênero acidentais, entra muito em jogo aí o livre-arbítrio naquele momento, tá? do espírito em si. Tá muito ligado. Não quer dizer que os outros não estejam, mas o que acaba por preponderar naquele instante, naquele momento, é a decisão, é o livre-arbítrio.
E lá eles dizem que são comuns, não é uma coisa rara. No estado atual do planeta Terra, casamentos acidentais são comuns, tá bem? Então, a gente vê aí o tipo de vínculo, né? Há algum tempo atrás, certa feita, numa casa espírita, tomou-se conhecimento de uma situação assim, né? Em que um grupo de dois jovens tinham um relacionamento já durante algum tempo, tinham uma programação em curso, né? E ocorre que, num determinado momento, eles têm uma divergência, o relacionamento acaba, eles já se conheciam já há bastante tempo, e nesse percurso um deles acaba tendo um outro envolvimento com uma terceira pessoa, né? Essa jovem acaba por engravidar e depois acaba por vir a estabelecer esse vínculo afetivo com essa nova relação. Então, na altura até se questionou, né? Mas olha, eram dois espíritos, entendiam-se tão bem e estavam com uma programação em curso, e veio a orientação espiritual dizendo que realmente aqueles jovens tinham um compromisso assinalado no mundo espiritual. Porém, em virtude das resoluções que tomaram, e aí é interessante notar a preponderância do livre-arbítrio, né? Em virtude das escolhas que fizeram naquele momento, eles alteraram a programação que estava agendada no mundo espiritual. Veja bem como é que a gente traz um programa, mas o pacote ele não é inflexível, ele não é imóvel, ele pode sofrer a ação das nossas decisões, e vem dizendo que são comuns. Então esse foi o esclarecimento da espiritualidade superior na altura, nessa casa espírita. Depois Martins Peralva dá o segundo caso, são os casamentos provacionais. Provacionais vem de prova. E aqui a gente não tem encontro, aqui a gente tem um reencontro. Esses espíritos, eles já tiveram ligações em vidas anteriores. E por que eles voltam a se reencontrar? Para reajustes necessários à evolução de ambos. Isso quer dizer, de uma forma muito prática, em que, nesse caso, ambos se devem. Ambos têm culpa no cartório, como a gente diz em linguagem popular, né? Ambos têm responsabilidade. Um, às vezes, delinquiu num ponto, o outro, às vezes, falhou no outro, e eles voltam a se reencontrar, né? Voltam a ter aquela programação evolutiva com a finalidade de quê? Com a finalidade de se reajustarem, tá? Com a finalidade de se entenderem, com a finalidade de poder mutuamente se compreenderem e poder ultrapassar as suas dificuldades, né? Nós observamos às vezes que basta estudarmos as situações que nós vivemos, não é? Em que nós vamos observar muitas características do dia a dia, né? Às vezes num casal predomina uma determinada atitude de um companheiro em relação ao outro, né? De um tipo de exigência, de um tipo de atitude em relação ao trabalho, em relação aos filhos, e, entretanto, aquilo às vezes vai ter a sua motivação justamente nessas situações provacionais. A prova vem como um teste, tá? Diferentemente da expiação. A expiação é imposto. A prova é um teste. Ou você é aprovado ou você é reprovado. É costume nós falarmos assim: a Terra é um planeta de provas e expiações. Por quê? Porque a nossa condição espiritual no planeta Terra ainda é desse estado, né? Quer dizer que nós estamos nos reencontrando, nós às vezes, muitas dessas situações
são situações programadas no mundo espiritual, mesmo que a gente diz assim, ai meu Deus, eu não posso ter escolhido isso antes, né? Se eu escolhi, eu queria mudar. Quantos, né? Nesse capítulo, às vezes, vão fazendo essas observações, mas a gente escolhe mesmo. E dizem os espíritos, olha lá, né? Os acidentais eram comuns, os provacionais são os mais frequentes. A grande generalidade, né, é casamentos provacionais, tá bem? O fato de ser provacional não nos coloca na condição que tem que ser muito bom, que tem que ser muito mal. Percebe? Então o que vai funcionar aí? Vai funcionar aí a maneira pela qual cada um de nós vivencia essa experiência. Tá? Depois, ele passa para os casamentos sacrificiais. Né? Então, eu já estou vendo gente rir aí, né? Em que ele define assim, que é um reencontro de uma alma iluminada. Já teve gente que se iluminou aqui, quando leu isso, com uma alma inferiorizada, né? Com o objetivo de redimi-la. Né? Ou seja, dois espíritos voltam com a finalidade de que um possa auxiliar o outro. Em geral, um é mais avançado, evoluído do ponto de vista espiritual, e o outro é mais inferiorizado do ponto de vista espiritual. Sacrifício para um dos cônjuges, entendeu? Haverá um que geralmente vai ter que ceder mais, compreender mais, ser mais solícita, ser mais compreensivo, mais atencioso, para que possam levar a prova avante, tá? E o mais elevado concorda sempre em amparar o desajustado, né? Esses casamentos, nós temos um exemplo aqui. Há alguns meses atrás, a nossa companheira Isabel fez um estudo sobre o livro Renúncia, né? Ali, o que a gente encontra? A gente encontra uma personagem chamada Alcione, que não vivia mais na proximidade espiritual do planeta Terra. Por quê? Porque ela já tinha evoluído tanto, que a sua condição colocava ela num mundo muito mais avançado. E o que acontece? Acontece que Carlos, que era um espírito ainda, e que fazia parte do rol de almas do seu coração, a quem ela tinha um grande devotamento, e sentia que sem a ajuda dela seria muito difícil ele evoluir espiritualmente. Então ela pede, veja que a evolução lhe dá autoridade moral, ela pede para poder reencarnar na Terra, aonde ela não tinha mais necessidade de reencarnar por condição espiritual dela. Olha o que é abnegação, né? Para que pudesse reencarnar junto a ele, a fim de que ele não se atrasasse tanto. Quem quiser perceber melhor isso e compreender melhor a trama, não é? Vai ler o livro Renúncia. Estava programado no mundo espiritual, mas eles não casaram-se, não é? Ele seguiu outro rumo e tudo mais, e eles estiveram juntos, tiveram um do lado do outro. Ela fez os esforços que tinha que fazer da parte dela, mas pela diferença de nível espiritual, ela não conseguiu fazer com que ele pudesse evoluir, tá bem? Então a gente vê aqui que é um reencontro de um espírito já bastante mais adiantado e outro bastante mais, né? Que a gente possa ter assim uma certa humildade, não é? Ele fala assim, não, eu achava que o meu era provacional, estou descobrindo que o meu é sacrificial, porque eu sou muito adiantado, meu esposo não está assim tão evoluído, não é? Mas não. Então, aqui esses sacrificiais também são muito menos frequentes do que os provacionais, tá? E depois, os afins.
tá? Os afins, a palavra vem de quê? Afinidade. Né? Como é que são as características desses casamentos? São reencontro, olha aí, de corações amigos. Eu achei muito interessante quando ele foi dando essa classificação. Para consolidação dos afetos. Já são amigos, já se amam e voltam para consolidarem. Já viu o que é? Poderiam continuar com esse nível de afinidade no mundo espiritual. Entretanto, eles renascem para poder atender o objetivo dessa reencarnação. Almas esclarecidas e que muitos se amam. Né? Às vezes, há casos descritos em algumas obras espíritas, às vezes, grupos familiares, pai e mãe, que às vezes tiveram 10, 12, 15 filhos, né? Em que deram a oportunidade daqueles espíritos todos irem reencarnando, porque poderia ajudá-los também. Mas às vezes o espírito está numa condição ruim do mundo espiritual, precisa renascer para evoluir. Então aquele pai, aquela mãe volta, tem aquela filharada toda, né? Que é uma coisa, pelo menos já foi mais comum aqui em Portugal, né? Hoje, né, o pessoal está tendo um filho porque não pode ter meio, né? Senão, coisa está cortando, né? Reencarnar está difícil. Reencarnar hoje está difícil, pelo menos no atual panorama que a gente encontra, né? Então esses espíritos voltam, são almas que se amam muito, voltam com a finalidade, às vezes, de poderem desenvolver uma certa obra, né? Às vezes também situações de um trabalho social, às vezes duas almas que se reúnem, às vezes podem constituir laços de casamento ou não, mas que se reúnem às vezes para desenvolver um trabalho social, uma obra grandiosa que às vezes vai atender um determinado grupo de pessoas. Então, isso também pode acontecer. E Martins Peralva esclarece aqui os transcendentes, tá? Então dá o exemplo, dizendo que são almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. A gente vai vendo que pela definição que ele dá, é cada vez mais sublime, é cada vez mais elevados. Almas engrandecidas, almas já bastante evoluídas no bem, né? Não em termos só da bondade, mas no bem comum. Se buscam para realizações imortais, vão se apoiar mutuamente. Realizações imortais, realizações que não se encerram com o fenômeno da morte, com o fenômeno da desencarnação. Grandes realizações de interesse geral. A vida desses casais encerra uma finalidade superior. Muitas das vezes serão casais que irão viver para os outros. Não irão viver só para si, um para o outro, mas às vezes estarão se apoiando mutuamente um ao outro para desenvolverem, às vezes, um trabalho mais avançado nesse campo. Aonde que a gente encontra, por exemplo, um casamento transcendente? Certa feita já falamos aqui sobre uma biografia também, de uma outra condição, que foi o estudo sobre Amélie Boudet, né? Amélie Boudet, que foi a esposa de Allan Kardec. A gente fala de Allan Kardec, lembrei. O codificador do Espiritismo. O professor, né? Nasceu em Lyon, desencarnou em Paris. Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivaio. E Amélie Boudet? Não sei, é a esposa dele. Quando a gente pega essas obras espíritas, Livro dos Espíritos, Evangelho e tudo mais, muito trabalho de Allan Kardec. Mas se você pegar obras póstumas, tem uma série de curiosidades sobre o movimento espírita, sobre a vida de Kardec. Quem elaborou, quem preparou aquilo tudo foi Amélie Boudet. Então, consorciaram-se, né? Não tiveram filhos biológicos, mas foi necessário que ali estivessem, né, para que pudessem complementar a tarefa, que foi a tarefa de Kardec, de ser o codificador da doutrina espírita. Gente, para que
essas classificações todas, né? Para que a gente possa perceber, né, nessa classificação que aí dá, as razões pelas quais nós encontramos muitas das condições do nosso planeta Terra, né? Quando a gente diz assim que a Terra é um planeta de provas e expiações, estamos dizendo também que a Terra é um planeta em que os espíritos que ali se encontram reencarnados estão ainda muito comprometidos, muitos endividados uns com os outros, ainda precisando ressarcir, um devendo ao outro mutuamente. E isso, às vezes, nós vamos observar não apenas na sociedade, mas também naquele espaço da sociedade que representa o cadinho maior da nossa vida, que é o lar. Quando nós compreendemos isso, nós compreendemos também as lutas, os compromissos, as dificuldades, às vezes a tradução de plenitude ou de infelicidade que podemos encontrar no nosso dia a dia. O lar é o reduto da sociedade mais próximo que temos. É ali em que nós vamos encontrar grandes amores do passado, mas é ali que nós vamos encontrar também grandes dissabores e grandes desafetos também do pretérito. Que temos o quê? O hoje, o agora. A procura de quê? A espera de quê? De um futuro, né? Às vezes nós olhamos isso e só analisamos na nossa reencarnação atual. Vamos olhar isso como espíritos imortais, que nós, como espíritos imortais, já tivemos muitas dessas situações em reencarnações anteriores. Que teremos em reencarnações futuras também muitas dessas situações que podem vir a ocorrer. Então Martins Peralva, ele assevera, né, que guardando cada uma dessas condições aqui, dizendo que através da reencarnação das vidas sucessivas, nós às vezes vamos nos enquadrando numa condição ou no outro. Nós vimos, por exemplo, quando estudamos aqui a questão da violência doméstica, quando estudamos aqui a questão do lar, a questão da harmonização, a questão da paz, que tudo isso diz muito respeito ao nosso dia a dia. E que, como espíritos imortais, Martins Peralva encerra dizendo que nós vamos transitar, nós estamos num processo de crescimento espiritual. Ele encerra dizendo que todos nós passamos, ou passaremos ainda, segundo for o caso, por toda essa sequência de casamentos, até alcançarmos, e ele coloca, no futuro, sob o sol de um novo dia, a condição de construirmos um lar terreno na base do idealismo transcendental ou da afinidade superior. São palavras de Martins Peralva no livro Estudando a Mediunidade, quando ele faz essa assertiva para que possamos compreender de uma forma melhor essa situação. Já passamos, estamos a passar, temos uma oportunidade futura e que eu achei curioso quando ele diz a condição de construirmos um lar terreno, porque existe lar espiritual. Quando nós lemos a obra Nosso Lar, ou quando nós vemos o filme Nosso Lar, nós encontramos ali famílias, núcleos de espíritos com afinidade espiritual no mundo espiritual também. Mas aqui ele faz uma referência no lar terreno, né, na base desse idealismo e dessa afinidade superior. Então todos nós estamos nesse processo de crescimento, todos nós estamos nesse processo de iluminação, né? Alguns dentro da situação do casamento, outros não, né? O que não quer dizer também que esses que não se enquadram aí também não têm uma tarefa, também não vieram com uma certa missão, com um certo compromisso, mas todos nós a caminho de construirmos essa paz, de construirmos essa harmonia e essa alegria que todos nós, pelo menos, desejamos e esperamos que assim seja, né? Na obra Estudando a Mediunidade,
ele desenvolve mais a miúde. Então, voltando à questão inicial do caso de Celina e Abelardo, se seria uma coisa comum, frequente de acontecer? Não, é possível, mas em alguns casos pode vir a ocorrer. De após a desencarnação, ali, marido e mulher, companheiro, companheira, que estiveram na Terra com uma determinada tarefa, continuarem prosseguindo dentro dessa tônica, dentro dessa temática. É curioso que às vezes alguns espíritos, após a morte, após a desencarnação, eles mantêm a mesma postura que tinham quando ainda estavam encarnados. Tá? Mas notamos também que alguns outros, após a morte, após a desencarnação, eles mudam de postura. Né? Eles adotam uma posição diferenciada. Por quê? Porque têm os olhos espirituais abertos para compreenderem a vida sob uma outra tônica. Né? Tivemos conhecimento também, certa feita, de um casal que não tinham a compreensão da doutrina espírita, o que também não quer dizer que ter a compreensão da doutrina espírita vai nos resolver ou vai nos entender tudo. Mas nesse caso não tinham, né? E provavelmente enquadrava-se num casamento provacional, né? Em que se deviam mutuamente, em que tiveram momentos de muitos dissabores, né? E ficavam naquela expectativa, né? Eu não sou feliz, você não é feliz, vamos nos afastar, vamos nos separar, vamos nos divorciar, mas iam andando, né? Os filhos são pequenos, deixa os filhos crescer, e os filhos crescem, e agora um está doente, e agora o outro está com isso, está com aquilo, e eles foram adiando, tá bem? Até que um ficou gravemente doente. Fez um AVC. Daqueles AVCs, né? Que os médicos dizem assim, não sabe como é que escapou. Tá? Ficou com aquela sequela quase meio ano. Estado de coma, amnésia, não andava, não cuidava das suas funções, né? E naquela expectativa. Prepare-se para o pior, tenha melhora como surpresa, né? E foi ficando, foi sendo tratado e tudo. Né? E o que ocorre? Passado meio ano, acordou, saiu do coma, recobrou o juízo, já mexia o braço, já mexia a perna, né? E aquilo mexeu com o companheiro que não tinha uma vivência tão harmônica. Tá? Passado 2 anos, tá bem? Ele, que estava relativamente bem, tem um infarto agudo do miocárdio e começa a ter dor no peito de manhã e vem a desencarnar no início da madrugada, né? 12, 16 horas assim, e desencarna, né? E aí, né, ou seja, por aquilo que se esperava, né, até que a morte os separe, parece que veio uma solução ali, né? Parece, né? Mas não foi bem assim. Porque quem teve o AVC e estava assim com os dias contados, ainda viveu mais de 25 anos após esse episódio. E o outro, no caso o esposo, ele passou por lá de lá e ficou acompanhando, né? O que foi a vida, o que foi o sofrimento, o que foram as dificuldades e tudo mais, né? E até esses 20 e tantos anos que se viveu, né, ele tinha a oportunidade, às vezes, de se comunicar nas reuniões mediúnicas, narrando um pouco de que ele continuava acompanhando aquilo ali. E naquela fase final, em que volta a ter um problema de saúde, que fica durante um período de tempo imenso arrastado naquela coisa, morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre, né? Ele dá um depoimento através do médium numa casa espírita dizendo, né, que ele continuava acompanhando o sofrimento dela dali, né? Então, alguém que conhecia a temática até aborda, né? Mas olha, vocês tiveram uma vida tão dura,
tiveram tanta dificuldade para se entender, viviam fazendo afirmações de que não se davam, de que queriam se afastar, de que queriam... E agora você desse lado continua acompanhando. Então ele, já desencarnado, ele diz assim, mais ou menos assim, que quando ele chegou no mundo espiritual, que ele compreendeu a vida espiritual, ele viu que ambos tinham falhado. Ele tinha realmente tido muitas falhas para com ela. Ela também tinha tido muitas falhas com ele, mas que ele não se sentia bem se não voltasse agora e procurasse ajudar, acompanhar ela naqueles momentos mais difíceis. Então, depois daquele internamento, né, que nós conhecemos bem, porque quando temos familiares doentes, né, hoje é uma coisa, amanhã é outra, interna, agora opera, agora melhora da cirurgia, vai fazer fisioterapia, volta, aparece um problema novo. A gente conhece isso tudo, né? Então ele, quando ela realmente estava nos momentos finais da desencarnação, né, após ela ter desencarnado, ele dá o depoimento dizendo que estava ali, tinha acompanhado, que tinha colaborado com a equipe de amigos espirituais da Casa Espírita para auxiliar no desenlace dela, né? E são dessas coisas que a gente, dentro do meio espírita, a gente vai ouvindo e vai participando disso com uma certa naturalidade, né? E no momento em que se preparava para se fazer as orações e tudo, ali à volta do funeral, né, uma companheira que tinha capacidade da clarividência tem a oportunidade de ver, né, que ela era conduzida, né, em espírito numa cadeira de roda, e quem empurrava a cadeirinha de roda era ele, feliz da vida, exultante, porque compreendia agora o que era a vida do ponto de vista matrimonial, vista do lado de lá. Então, que a gente possa aproveitar dentro dessas reflexões que nós vamos aproveitando na Casa Espírita, para que a gente transforme a nossa vida num percurso melhor, num percurso melhorado. Aqui temos pessoas, ou que não se consorciaram, ou temos pessoas que se divorciaram ou separaram, né? Não vamos nos culpar também por projetos que não foram avante, que nem sempre dependeram de nós, né? Mas se estamos em curso, vamos procurar também fazer o melhor, para que esse processo, que esse projeto possa ter o melhor resultado possível, né? Para que a gente, ao chegar no mundo espiritual, olhando para trás, fazendo uma recapitulação, a gente possa dizer que, olha, valeu a pena, né? Tivemos uma felicidade relativa a até onde pode-se dizer que se é feliz na Terra. Jesus dizia, né? Meu reino não é desse mundo. Até onde a gente pode ser feliz na Terra? Então vamos procurar ser feliz, até onde der. Que Jesus, então, nos abençoe, nos ampare e nos permita meditarmos sobre essas pérolas que a doutrina espírita sempre nos traz para o nosso coração e para o nosso crescimento espiritual. Envolvidos nessa psicosfera de paz e harmonia, fechamos os nossos olhos e abrimos o nosso coração para em prece dizermos: Senhor Deus, nosso Pai, Criador do Universo, ó Jesus, dulce do amigo de todas as horas, que tanto nos compreende, que tanto nos ampara. Ó Maria, Mãe de Jesus, Mãe das Mães, ouve o nosso apelo, amparando-nos,
atendendo-nos, queridos amigos espirituais, benfeitores, que nos inspiram e nos fortalecem na caminhada reencarnatória. Na noite de hoje, Senhor Jesus, queremos te agradecer o dia que nos deste, as horas ocupadas com o trabalho de César e com aquelas outras ocupações que nos permitiram a dedicação com a vida espiritual. Queremos te agradecer o pão, o agasalho, o trabalho, o teto, o lar, os pais, os filhos, a saúde, o medicamento, o tratamento a que recorremos. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, a bênção da compreensão, que nos sustenta, que nos ilumina, permitindo-nos avançar mais confiantes e seguros diante dos desafios que temos em nossa frente. Hoje, Senhor, quando nos dedicamos à temática do lar, à temática do esclarecimento espírita, viemos te agradecer pelo lar que reencarnamos, por aquele que constituímos. Viemos te agradecer, Senhor, por todos aqueles que passaram em nossas vidas, construindo-nos orientações seguras e firmes, a fim de que errássemos menos e acertássemos mais. Ah, querido amigo Jesus, nós te agradecemos a compreensão acerca do nosso grupo familiar, que naturalmente poderá não ser o lar perfeito na face da terra, mas o lar possível, aonde nós somos chamados a testemunhar, a adestrar, a dar o nosso melhor dentro daqueles que constituíram conosco outros enredos em existências anteriores. É possível que nós tenhamos falhados ou eles tenham falhado em relação a nós. O que é importante, Senhor, é que no capítulo da tolerância, da perseverança, do amor que ampara e estimula, nós possamos nos empenhar para fazermos de nós a melhor parte, permitindo que o nosso cadinho do núcleo familiar seja uma centelha do teu evangelho de luz na face da terra. Permita-nos que, ao retornarmos para o nosso espaço, para a nossa casa, para o nosso canto, levemos para aqueles que lá nos aguardam o lenitivo de coragem, de paz e harmonia que aqui recolhemos. Ampara os espíritos que gravitam em nossa companhia espiritual, os que nos protegem, os que nos incentivam e aqueles que sofrem e choram, aqueles que ainda não foram capazes de nos perdoar. Envolve-nos nessa psicosfera de alegria e de paz, Senhor, permitindo-nos prosseguir em nossa caminhada evolutiva, mais confiantes, mais firmes, acerca dos nossos compromissos na face da terra, e permita-nos dispensar tanto quanto de felicidade pudermos junto àqueles corações que gravitam em nossa companhia espiritual. Fica assim conosco, Senhor, nessa noite sempre. Fica conosco, Senhor Jesus.